Queridos, nós viemos do pó. E a Bíblia diz que quando o Senhor fez aquele boneco inanimado, aquele boneco de barro, o Senhor soprou sobre ele, nas suas narinas, o fôlego da vida. E aí o homem se tornou alma vivente. A nossa essência é barro. Nós viemos da terra e para o pó voltaremos. E é tão certa a Bíblia, é tão conectada a Bíblia com a ciência, que nós viemos da terra e de onde sai o nosso alimento, o mais precioso alimento? Da terra. Toda a nutrição que o nosso corpo precisa está na terra, através das plantas que se alimentam da terra, se alimentam da água. Mas a moral da história é que nós somos pó, nós somos barro, nós somos frágeis, nós precisamos do cuidado de Deus, nós precisamos do amor de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ser orientados por Deus. E Deus, que nos ama tanto, tanto, nos deu a sua palavra. E esse Deus que nos ama tanto, nos deu pastores e profetas. E esse Deus que nos ama tanto, nos deu igreja. Porque Deus quer sempre orientar o seu povo. Porque Deus quer sempre guiar o seu rebanho. Embora Israel estivesse abandonando os caminhos do Senhor, o Senhor estava chamando Israel de volta para a sua presença. Porque Deus não joga fora o barro, o vaso que estraga em suas mãos. O texto que acabamos de ler relata que quando o vaso se estragou, o oleiro daquele mesmo barro começou a formar um novo vaso. Eu quero dizer a você hoje à noite que Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa essência. E como Jeremias descreveu muito bem, enganoso é o coração. Quem o conhecerá? O Senhor nos conhece. E se tem algo que Deus quer fazer, se tem algo que Deus quer trabalhar, é o nosso coração. Para que nós sejamos semelhantes ao nosso amado Jesus. Filhos semelhantes a Jesus. O Senhor quer nos moldar. Deus é o oleiro e Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Somente quando o barro é espremido, então os resíduos, as sujeiras são removidas. E hoje à noite eu quero trazer para vocês, eu não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu queria que você aproveitasse o máximo desse tempo que Deus está nos dando, porque embora eu seja barro tão quanto você, embora eu seja falha tão quanto você, a palavra de Deus é poderosa para nos transformar. O Espírito Santo é poderoso para fazer em nós aquilo que Deus deseja e através de nós aquilo que Ele deseja. Então eu quero trazer para vocês algumas verdades, porque Deus está trabalhando as nossas vidas e Deus trabalha com um processo para que venhamos viver o seu propósito. Eu queria que você repetisse essa frase comigo, diga assim: Deus trabalha em um processo para que eu viva o seu propósito em minha vida. E quer você queira, quer você não queira, você está vivendo um processo. Deus está trabalhando aí. Ele que te conhece, Ele está aí com as mãos dEle trabalhando em você. E nesse processo nós precisamos corresponder com Deus. Nesse processo nós precisamos entender aquilo que Deus quer nos ensinar. Nesse processo nós precisamos ser barro rendido nas mãos do oleiro. O barro, o vaso estava entregue nas mãos do oleiro. Então, nesse processo, nós temos que estar rendidos, entregues na mão de Deus. Quando eu olho para toda a história de Israel, para todo o contexto de Israel, e também vou para o Novo Testamento e olho para as histórias dos discípulos, o contexto dos discípulos, eu entendo que Deus nunca chamou pessoas perfeitas. Deus nunca esperou a perfeição de nós. Ele sabe da nossa essência, Ele sabe das nossas debilidades, Ele conhece as nossas fraquezas, mas Ele nos chama para uma caminhada onde nós vamos ser aperfeiçoados, onde nós vamos crescer dia após dia, até chegar ao dia perfeito,
aonde o Senhor vai trabalhando o nosso interior, de forma que a vida de Cristo começa a fluir de dentro de nós. E aí não passamos mais a viver para nós mesmos. Como Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé. Eu vivo em Deus, eu vivo para Deus, porque eu entendi que eu sou um barro entregue nas mãos de Deus. Eu ouvi uma frase que muito me impactou. O verdadeiro cristão, ele não vive de mãos fechadas. O verdadeiro cristão, ele vive de mãos abertas. Porque toda vez que Deus fala, me entrega, a gente diz, por mesmo que doa, no processo algumas coisas são dolorosas, mas o cristão entende, Jesus entregou tudo. Jesus já deu tudo por mim. Então eu abro mão para que Cristo seja glorificado. Cristianismo é de mãos abertas e não de mãos fechadas. Como é que Cristo foi para a cruz? De mãos abertas. E nesse processo, Deus vem para remover algumas coisas. Ele vem para nos espremer, para que saia o que está dentro de nós. Para que aquilo que não convém mais estar dentro de nós seja removido. Que assim venha o Espírito Santo trabalhando. E nessa noite, a primeira observação que eu quero trazer para nós, para que sejamos esses vasos rendidos, entregues na mão do oleiro, é que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Se tem uma coisa que todo cristão precisa aprender ou fazer, entender, é ouvir a voz de Deus. Nós precisamos gastar tempo, por isso eu disse fazer. Precisamos ter tempo para ouvir a voz de Deus. Não existe um relacionamento saudável se não for recíproco. Não existe. Quando abrimos a palavra de Deus, sim, Deus fala conosco. Sim, quando nós estamos na igreja, Deus usa os pastores e fala conosco. Quando conversamos com as pessoas, Deus também fala conosco. Mas Deus quer que você tenha o seu tempo a sós com Ele, aonde você, no seu secreto, ouve a voz de Deus. Deus quer ter tempo com você. Deus quer falar ao seu coração. E o texto que eu li para vocês começa assim, Deus falando, Jeremias, sai. Dispõe-te, vai lá na casa do oleiro e eu quero falar com você. Eu quero trazer algumas lições para o meu povo através de você, que é um profeta que eu escolhi. Jeremias foi ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ter tempo, gastar tempo para ouvir a voz de Deus. Uma vez, eu ouvi uma historinha que eu gostei muito, de um grande empresário que foi para as matas e conheceu ali tribos e encontrou um índio. E esse índio queria muito conhecer a grande cidade. E ele queria muito ir para a capital. E esse empresário achou legal aquela ideia de levar o índio para conhecer a capital. E então ele pegou esse índio e levou ele para uma grande cidade. E eles estão andando naquela rua cheia de barulhos, de carro, de gente falando, de ônibus passando, de avião. E aquele barulhão todo, e ele ali, o empresário andando com aquele índio. E de repente o índio para. Peraí. E fala para o empresário. Eu estou ouvindo um grilo. Você não está escutando o grilo? Olha o barulhinho do grilo. E o empresário falou, você está doido? Como você, no meio de tanto barulho, está conseguindo ouvir a voz, o barulho, o som de um grilo? Aí o índio, simples, falou assim, você tem moedas aí? Me dá aí um monte de moedas. E o empresário deu. E aquele índio pegou aquelas moedas e fez assim, ó. Tchá! E o povão que estava andando na rua, tudo parou e começou a catar as moedas no chão. Aí ele falou assim, nós ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. Aquela multidão, aquele barulhão, quando jogou dinheiro no chão, eles pararam para ouvir e pegar. Nós ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. Se realmente queremos ouvir a voz de Deus, vamos parar para ouvir aquilo que Deus
tem para nos falar. O Senhor diz que Ele tem coisas grandes e ocultas para falar ao nosso coração. Mas nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos parar para ouvir o Senhor. É a voz do Senhor que tem poder para construir em nós uma vida nova, uma história nova. É a voz do Senhor que tem poder para remover de nós espinhos, abrolhos, dores que carregamos. É a voz de Deus que vai destruir o que deve ser destruído, remover o que deve ser removido e construir o que deve ser construído. E quer você queira, quer você não queira, eu e você que vivemos no planeta Terra, fomos afetados pelo pecado de Adão. E já nascemos com a alma machucada. Desenvolvemos a nossa caminhada e tropeçamos muitas vezes, machucamos muitas vezes, machucamos pessoas também. E somos pessoas que precisam ser trabalhadas pela mão de Deus. Precisamos do agir do Espírito Santo, precisamos do moldar de Deus. Mas para isso nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. O Salmo 29, a partir do verso 4, diz assim, 29, do 4 ao 9. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela é cheia de majestade. A voz do Senhor, ela quebra cedros, uma madeira dura. Sim, a voz do Senhor, o Senhor, despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como boi selvagem. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Gades, a voz do Senhor faz dar cria as corças, desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. A voz do Senhor é poderosa para remover, e a voz do Senhor é poderosa para construir, para edificar. Então, independente das mazelas da vida que você já viveu, das dores e decepções que você já passou, Deus é poderoso para te curar. Deus é poderoso para te restaurar. Deus é poderoso para edificar uma história muito mais linda através de você. Onde as pessoas vão olhar e ver, não, só pode ser Jesus. Eles vão dizer, não, Deus fez algo poderoso. Olha o que Deus fez com ele, olha o que Deus fez com ela. A voz do Senhor tem poder para remover o que deve ser removido. Mas a voz do Senhor também traz vida, dá cria. A Bíblia fala, constrói, ela destrói, mas ela também dá vida. A voz do Senhor faz dar cria as corças. É a voz do Senhor que traz à existência aquilo que ainda não existe. Sabe, quando Deus fala ao nosso coração, as tempestades da alma cessam. Quando Deus fala ao nosso coração, as prisões do medo são arrebentadas, as cadeias são destruídas. Quando a voz de Deus fala ao nosso coração, nós somos fortalecidos para vencer os vícios, as fraquezas da carne. A voz de Deus é tudo o que nós precisamos para sermos vaso entregue nas mãos do oleiro. Primeiro eu preciso ouvir o que Deus está falando. Nesse ano de 2021, você já questionou o que Deus está falando? O que Deus tem para mim? Você já parou para pensar, eu não aceito ficar do mesmo jeito? Você já parou para pensar e tomar uma decisão, eu não aceito viver do mesmo jeito? Se Deus realmente é real, eu quero experimentar o sobrenatural. E, na verdade, Ele é real. E quando assim nós cremos, nós experimentamos o sobrenatural. Temos aprendido nesses últimos domingos que Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé. Você não pode deixar a sua vida sendo levada de qualquer maneira. Deus quer construir coisas novas em você. Deus quer fazer coisas novas através de você. Deus tem mais para você. É Ele quem destrói, mas é Ele também quem constrói.
quem edifica. E nós precisamos ser orientados pela voz de Deus. E outra observação que eu quero trazer para vocês hoje é que o caminho de ouvir a voz de Deus também nos leva ao caminho do quebrantamento, do arrependimento. O caminho de ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que eu paro para ouvir a voz de Deus, tem algumas coisas que precisam ser removidas em mim. Mas também tem algumas coisas que Ele quer construir em mim. E como é edificante, como é importante. Entendemos que é Ele que determina todas as coisas. É Deus quem determina todas as coisas. É Deus quem faz todas as coisas. E nós precisamos andar neste caminho de temor a Deus, de quebrantamento, de arrependimento. Quando ouvimos a palavra de Deus, entendemos que esse Deus determina todas as coisas, Ele constrói, Ele destrói, Ele pode fazer todas as coisas. Então nós começamos a fazer uma autoavaliação. Senhor, pode remover o que o Senhor quer remover? Eu sou barro, vaso de barro, entregue nas suas mãos. Tudo que nós precisamos é andar no temor do Senhor. Sabe, a nossa essência é barro, e nós precisamos reconhecer isso todos os dias, que somos frágeis e totalmente dependentes dele. Quando você vê os discípulos, você vê que eles eram falhos? Sim, eles eram falhos. Mas eles decidiram andar com Jesus. Paulo chega a dizer, miserável homem que sou falho. Eu luto contra mim mesmo muitas vezes. Mas era um homem rendido nas mãos do Senhor. Precisamos andar nesse temor. Precisamos andar nesse caminho de quebrantamento, de arrependimento. Romanos capítulo 9, do verso 20 ao 21, diz assim. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Preste atenção. O que Deus está falando? Quem é você para ficar aí questionando, discutindo com Deus? Pare e preste atenção. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quem és tu para discutir com Deus? Um dia, você foi gerado no ventre da sua mãe. E para que você existisse, precisou do seu pai e precisou da sua mãe. Quando você estava sendo formado no interior da sua mãe, você não ficou lá dizendo, não, esse cabelo eu não quero, eu quero um cabelo cacheado. Você teve tempo para fazer isso? Você pôde fazer isso? Quando você estava sendo formado ali no ventre da sua mãe, você disse, não quero essa cor de olhos. Não, eu quero olhos pretos, eu quero olhos castanhos, eu quero olhos... Não. Quando você estava no ventre da sua mãe, você estava decidindo se você seria homem ou mulher? Não, você estava entregue. Você estava sendo formado. E você veio à existência. E o mínimo que você deve ter hoje, o mínimo, é gratidão. Porque o seu pai e a sua mãe te deu o direito de existir. Se não existisse uma parte dele, uma parte dela, você não existiria hoje. Você não sabe quem foi meu pai, quem foi minha mãe, não sei. Não sei o que eles fizeram com você, mas eu sei de algo. Se não fosse eles, você não estaria aqui hoje. Você tem um pouco deles dentro de você. Agora vamos voltar para o Criador e vamos entender isso. O que Deus está falando para Israel? O que Deus está falando para a igreja? Nesse texto que lemos em Romanos, capítulo 9. Quem és tu para ficar discutindo com Deus e reivindicando as coisas do seu jeito, do seu tempo, do seu modo e na sua hora? Quem és tu para discutir com Deus?
Quem és tu para questionar? Achando que você pode ditar para Deus a maneira dele fazer e o jeito dele fazer. Por que nós, seres humanos, temos tanta dificuldade de entender isso? Por que a gente se pega sempre lutando contra as pessoas como se as pessoas fossem o problema para que não venhamos alcançar o propósito? Romanos capítulo 8 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, ele também diz, se Ele nos deu Jesus Cristo, porventura, Ele não nos dará todas as coisas. Esse Deus, o Criador dos céus e da terra, é por nós. Esse Deus, o Criador dos céus e da terra, se preocupa conosco. Esse Deus, o Criador dos céus e da terra, tem os seus olhos sobre nós. Ele sabe da nossa essência. Ele sabe da nossa necessidade, da mão dele, nos moldando, trabalhando a nossa vida de dentro para fora. Tem uma frase que a gente tem ouvido bastante nesses últimos dias, que Deus espera de nós, mão e coração, coração e mão. Uma forma de vivermos para agradar a Deus é dizer, Deus, é assim que o Senhor quer? Essa é a sua vontade? O que o Senhor quer fazer em mim? Tu és o oleiro e eu sou o vaso. Entregue em suas mãos. Olhando para a história de Abraão, nós entendemos que Deus chamou Abraão para viver uma caminhada de fé. E Abraão viveu todo um processo para se tornar o patriarca da fé. O pai de Israel. Porque dele veio a existência, essa grande e poderosa nação. Mas Abraão aprendeu a ouvir a voz de Deus, o sim de Deus, o não de Deus, a hora de Deus e a hora que não era de Deus. E ele foi aprendendo isso. E nos últimos dias da sua história, quando ele estava prestes a viver todo o propósito de Deus, que era ver a sua descendência se multiplicando na terra, Deus lhe pede o que ele tinha de mais precioso, que era o seu único filho. E era dele que viria a grande descendência que Deus havia prometido, que se multiplicaria e formaria uma grande nação. Mas Abraão, por ter aprendido a ouvir a voz de Deus, o sim de Deus e o não de Deus, por ter aprendido mesmo errando, quando Deus disse não e ele fez errado e teve um filho de uma escrava, ele aprendeu com seus próprios erros. Mas quando chega lá na frente, quando ele vive a promessa e Deus fala, agora me entrega seu filho, Abraão já não resiste mais. A Bíblia nos conta que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas o que mais me comove, o que eu mais aprendo com isso tudo, é que ele foi caminhando em fé até chegar a um nível de uma completa rendição. Ele se tornou um vaso entregue nas mãos do oleiro. Igreja, para vivermos os sonhos e planos de Deus para as nossas vidas, nós precisamos ser vasos moldados pela mão do oleiro. Igreja, para vivermos tantas promessas maravilhosas que Deus tem para nós, nós precisamos deixar esse Deus remover o que tem que ser removido, trabalhando e nos moldando. E aquilo que estragou, deixa Deus trabalhar e fazer algo novo, porque Ele não desperdiça o barro. Ele não despreza o barro. Ele não nos deixa de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas Ele diz aqui, em Romanos, quem és tu para discutir comigo? Para com isso. Sou eu quem decido todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Abraão aprendeu a não lutar com Deus, mas se render a Deus. Depois Jacó, que é descendente de Abraão, filho de Isaac, desenvolvendo uma caminhada para viver as promessas, Jacó tem que obedecer à voz de Deus, e obedecer à voz de Deus implicava voltar
e correr risco de vida, porque ele havia traído o seu irmão, roubado o seu irmão. E ele tinha que voltar para se reconciliar com o seu irmão. E Jacó tinha medo, Jacó tinha insegurança. Mas Jacó queria ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. E Deus falou para voltar, ele tinha que voltar. Só que Jacó, quando está voltando, ele manda todos que estavam com ele seguir adiante. Ele fica sozinho em Peniel, que é um lugar de encontro com Deus. E ali Jacó agarra e ele luta com Deus. Mas essa luta, diz a Bíblia, que era porque Jacó dizia para Deus: eu não te largo, Senhor, enquanto não me abençoar. Eu não te largo, Senhor, enquanto não me abençoar. Senhor, eu quero a sua bênção. Senhor, eu quero a sua presença. Senhor, eu quero andar contigo. E sabe, quando já chega a madrugada, o dia já começa a raiar. Jacó passa a noite inteira agarrado no anjo, lutando e pedindo a bênção. O Senhor fala para ele: qual é o seu nome? E Jacó diz, sabe o quê? Jacó. E sabe o que significa Jacó? Trapaceiro, enganador. Ele tem que reconhecer quem ele é. Ele tem que dizer: sim, Senhor, eu sou isso. Eu sou Jacó. Eu roubei meu irmão, eu traí meu irmão, eu enganei meu irmão. Eu tenho que voltar para encontrar com esse irmão, eu tenho que me redimir novamente. Eu sou Jacó. Mas Deus diz para ele: você lutou e como um príncipe prevaleceu. Agora já não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Queridos, eu não sei como você vê isso, mas isso mudou a minha história. A compreensão dessas verdades impactou a minha vida. Impactou. Esse texto, a Rosângela já me viu pregando ele muito. Principalmente para as mulheres, né, Rosângela? Esse texto fala muito comigo. Porque nesse processo de viver o propósito de Deus, eu tive que viver muitas perdas. Eu tive que entender o sim de Deus e o não de Deus, o sim de Deus e o não de Deus. E eu tenho aprendido algo, que o sim de Deus sempre é o melhor, mas também o não. E nós temos dificuldade de aceitar o não de Deus. É porque ainda não entendemos que nós somos totalmente dependentes dEle. Se não fosse a misericórdia do Senhor, esse vírus teria nos levado. O que nós vivemos no século 21 agora mudou a história da humanidade. Nós estamos vivendo um novo normal. Mas não é igual era antes. Foi a mão de Deus que nos sustentou. Eu queria deixar uma observação sobre andar em quebrantamento. Andar em arrependimento e quebrantamento é andar em temor. Mas andar em temor também é parar de discutir com Deus e começar a ouvir a Deus, dizendo: Deus, eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser um vaso rendido em suas mãos, entregue em suas mãos. Me ensina. Eu quero aprender contigo. Jesus fala assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E se tem algo que tem aumentado numa proporção fora do normal, são as doenças emocionais. Almas doentes. E como está aumentando o número de doenças emocionais. Cada dia eu tenho que estudar para descobrir, são novos e novos nomes de doenças emocionais. E Jesus fala: vem para mim, aprende comigo, porque eu sou manso, eu sou humilde. E se você aprender comigo a ser como eu sou, você vai ter paz na sua alma. Você vai ter descanso na sua alma. Você não vai gastar tanto no divã de um psicólogo. E eu não sou contra consultar um psicólogo. Eu vejo que é importante. Eles estudam, sim, para nos ajudar emocionalmente. Mas você precisa conversar com seu pai. Precisa conversar com Deus. É necessário ouvir a voz de Deus. Deixar Deus remover algumas coisas que estão angustiando o seu coração, angustiando a sua alma. É necessário deixar Deus destruir o que tem que ser destruído para construir aquilo que Ele quer construir, que é o propósito dEle.
A vontade dele, que ele diz que é boa, perfeita e agradável. Não discuta com Deus. Ele é o oleiro e nós somos o barro. E a última observação que eu quero deixar para nós hoje à noite é: aceite o processo de Deus trabalhar na sua vida para você viver o propósito. Aceita. Como se tem falado sobre isso ultimamente? Mas é verdade, porque nós vivemos no meio de uma geração humanista, onde o eu está no palco, o eu está no centro. Eu sinto, eu quero, eu preciso. E Jesus diz que Ele veio para fazer a vontade do Pai e não a vontade dEle. Jesus diz: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem me seguir. Jesus nos ensina. Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, verso 5, de certo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou. Nós vivemos no meio de uma sociedade humanista. Nós precisamos ser cristãos. O cristão se esvazia de si mesmo. O cristão se rende porque ele quer viver o cristianismo. O próprio Jesus se esvaziou de si mesmo para cumprir a missão que o Pai havia lhe confiado. Se queremos viver a missão que Deus nos confiou, ou seja, alcançar o propósito de Deus para a nossa vida, precisamos mesmo nos render, esvaziar, aceitar esse processo onde Deus está trabalhando em nossas vidas. Efésios, capítulo 2, verso 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura dele. Foi ele quem nos fez. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Agora você que é pai, você que é mãe, preste atenção no exemplo que eu usei agora há pouco. Seu filho nasce e fala: eita, eu não queria parecer com meu pai, não. Ih, eu não queria parecer com a minha mãe, não, olha aí. Ah, nem, por que eu nasci nessa família? Ah, por que eu tenho essa genética? Por que eu tenho esse cabelo? Por que eu tenho esse corpo? Como você se sentiria? Você que luta para dar o melhor para o seu filho. É assim que muitas vezes fazemos com Deus, com a insatisfação do nosso coração. Nós somos feituras dele, criados para viver uma vida que agrada ao Senhor, para boas obras. Romanos, capítulo 8, verso 29, também diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste atenção. Deus nos escolheu para sermos a imagem, refletir a imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que papel que Jesus assumiu por amor a nós, de irmão mais velho. O preço que ele pagou para que nós sejamos semelhantes a ele. Ele diz: vem aprender de mim, eu sou manso, eu sou humilde, eu vou te ajudar. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Você não vai ficar mais brigando, não aceitando a sua imagem, não aceitando quem você é. Porque eu tenho muito melhor para você. Eu te fiz a minha imagem e minha semelhança. Eu te dei dons. Eu te dei talentos. Eu te dei capacidade. Venha ouvir a voz de Deus. E você vai achar descanso para a sua alma. Você vai entender que esse processo é Deus trabalhando para que cada dia mais você seja parecido com Jesus. Quero que você leia agora comigo Provérbios, o último texto, capítulo 27, verso
19. Diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Era o espelho daquele tempo. Então, quando você olhava no espelho, você via a si mesmo. E aí ele usa essa comparação para dizer como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. E sabe quando o nosso coração é revelado? Quando a mão do oleiro vem trabalhando, dizendo: filho, você não nasceu para ser escravo desses vícios. Vem para cá, eu tenho melhor para você. Filha, você não nasceu para ser simplesmente uma imagem de mulher que gera desejo aos olhos dos homens. Eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais para você. Você não é um objeto de prazer. Você é uma mulher criada à minha imagem, minha semelhança. E eu quero que o meu nome seja conhecido e glorificado através da sua vida. Filho, eu tenho mais para você. E o lugar que eu tenho para você, ninguém pode competir. Sabe por quê? É seu. Eu separei para você. É seu. Só que quando somos espremidos, o nosso coração se revela. Como o rosto que é refletido quando olhamos no espelho, assim o coração do homem se revela ao homem. E muitas vezes quando Deus me espreme, falo de mim mesmo para vocês, eu levo um susto comigo. Eu falo: uau, Juliana, quanta coisa ainda precisa ser mudada na sua vida. Uau, Jesus, como eu estou longe de parecer com o Senhor. Eu deveria perdoar. Eu deveria ver como o Senhor vê, mas eu não consegui, Senhor. Me ajuda, me ajuda. Remove esses sentimentos do meu coração. Destrói, Senhor, e constrói aquilo que o Senhor quer construir. Eu preciso, Senhor. Eu preciso. Sabe, eu queria fazer algumas perguntinhas para nós hoje à noite, para que você pudesse entender. Quando você se olha no espelho, o que tem refletido? Quando você se olha no espelho, você vê Jesus em você? Você consegue dizer: ah, Jesus me ajudou a vencer isso e isso. Eu já saí desse cenário. Achei tão lindo ver o Alberto falando hoje de manhã. Como eu me comovi. Porque é assim. Aquela musiquinha antiga, Jesus Cristo mudou o meu viver, Ele muda mesmo. Ele muda mesmo. E quando Ele muda a nossa vida, isso vai refletindo, reverberando em outras mudanças e outras mudanças. Porque a luz está sobre nós e aonde a luz se reflete, há poder, a transformação, a luz vai removendo as trevas. Mas quando você se olha no espelho, você consegue ver Jesus em você. Quando você é exprimido, você se deixa ser moldado, porque você é um barro entregue nas mãos do oleiro e diz: pode fazer, Pai, está doendo, eu não estou entendendo, mas quem sou eu para discutir com Deus? Se é assim que o Senhor quer trabalhar em mim, então que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja conhecido, que o Senhor seja exaltado. Eu queria convidar você hoje à noite a tomar uma decisão de viver de forma que agrada ao Senhor. É muito simples pregar que Deus vai te prosperar, que Deus vai responder todas as suas orações, e tem tantos textos que eu poderia falar aqui, e você sair daqui achando que é a Mulher Maravilha, que é o Superman. Mas não foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. A palavra que Deus colocou no meu coração é: seja um vaso moldável, entregue, rendido nas mãos de Deus. Porque eu quero que quando você olhe no espelho, você consiga ver Jesus em você. Porque foi para isso que eu o enviei. Foi isso que eu li para vocês em Romanos capítulo 8. Filhos semelhantes a Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. O Pai quer que você pareça com o seu irmão mais velho, no amor, no serviço, porque coração e mão está junto, no amor, no serviço. Você tem deixado
o oleiro te moldar, trabalhar no seu coração. Somos igreja, igreja é família, e nenhuma família é perfeita, nós somos imperfeitos, nós machucamos uns aos outros, nós falhamos, e se de alguma forma eu te ofendi, me perdoa, porque eu sou imperfeita e eu vou tropeçar algumas vezes, mas eu sei que nós estamos sendo moldados por Deus, nós estamos sendo trabalhados por Deus, e nós precisamos ser esses vasos entregues, rendidos na mão do oleiro. Deus tem mais para fazer em você. Deus tem mais para fazer em nós. Deus tem coisas excelentes para fazer em ti, querido. Deixa Ele destruir o que tem que ser destruído. E deixa Ele construir aquilo que Ele quer construir. Eu relutei tanto. Eu me lembro quando eu dizia, eu não quero ser pastora, eu vou ser esposa de pastor, mas não me chame de pastora. Eu nasci para cantar e eu vou tocar no louvor, eu vou ajudar, mas pastora não. Até que antes de 2000, eu fui em um acampamento de mulheres e o Espírito Santo falou claramente, só tinha mulheres ali. Falou, você está lutando para ser o que você quer ser. Mas eu quero te dizer que eu tenho outro caminho para você. Quero te dizer por que você não morreu no ventre da sua mãe. Eu quero te dizer por que você não foi um aborto quando a sua mãe tentou por 3 vezes. Porque eu te escolhi para ser uma pastora. E você tem relutado. Você tem se escondido. E sabe aquelas jovens que ficam na sua casa, sentada no seu sofá, enquanto você amamenta a sua filha, enquanto você cuida das suas filhas, elas precisam que você cuide delas. Eu quero que você seja uma pastora. E eu dizia, Deus, mas eu sou tão imperfeita. Eu sou tão incapaz. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo, Senhor. É tão difícil ser esposa de pastor. É tão difícil ser mãe. É tão difícil servir na igreja. Eu estava num dilema, gente, que vocês não fazem ideia. E Deus estava me chamando. Ele disse, eu posso remover algumas coisas. O orgulho. O medo, eu posso remover algumas coisas? E Ele começou a dar nome às coisas que ainda existiam no meu coração. Deus tem uma maneira de trabalhar com cada um de nós, as suas mãos são perfeitas. Ele sabe como dar forma a cada um de nós. Eu queria convidar você hoje à noite a refletir. Ouça a voz de Deus. Caminhe no temor, no quebrantamento, no arrependimento, porque Deus tem mais para fazer em sua vida. O propósito dele é muito maior do que você possa imaginar. O que Deus tem para você é muito maior do que você possa imaginar. O que Deus tem para sua família é muito maior do que você possa imaginar. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento.